laboratório de reprodução humana, de reprodução assistida, vê além de nós que estamos do lado de fora daquele aquário, daquele laboratório. Pois bem, quando um embriologista tem acesso aos óvulos de uma mulher, de uma paciente, depois que a gente faz a captação desses óvulos, seja para um congelamento, seja para uma fertilização in vitro, ela vai colocar esses óvulos no microscópio e ela vai olhar ali a qualidade deles, as características boas e ruins desses óvulos. Algo muito importante que precisa ser avaliado é a maturidade dessa célula. O óvulo nada mais é do que uma célula única e ela passa por algumas fases de desenvolvimento celular. E aquele óvulo que está maduro, ou seja, aquele óvulo que está em metáfase 2, nessa fase de desenvolvimento celular, é o óvulo que está adequado para ser congelado, para ser vitrificado. Se o óvulo está em prófase, se o óvulo está em metáfase 1, ele ainda não está adequado para um congelamento. E isso faz com que ela selecione óvulos ali. Então, se eu coleto 10 óvulos de uma mulher, não necessariamente os 10 serão congelados. A paciente vai ter a notícia daquele número de óvulos, mas na sequência, depois de algumas horinhas, a embriologista lá dentro do laboratório vai analisar melhor esses óvulos e vai falar para a gente quantos de fato estão maduros, quantos estão em metáfase 2. E são esses que seguem para o congelamento, são esses que são os óvulos viáveis. E não só isso, uma vez que a gente segue para uma fertilização in vitro, o paciente também vai precisar fazer uma coleta seminal no mesmo dia que a sua esposa faz uma coleta dos óvulos. Ao coletar essa amostra seminal, ele vai entregar essa amostra para a embriologista e ela vai analisar um pouco mais esses espermatozoides. Algo que para a gente, do lado de fora, parece ser só um frasquinho com um conteúdo ali espermático, com o sêmen, para ela tem muito mais informação. Ela vai checar a nível microscópico todos os espermatozoides que estão ali. Ela vai preparar essa amostra, capacitar essa amostra. E lá nesse conteúdo, ela vai checar qual espermatozoide que tem boa motilidade, então aqueles que estão rapidinhos, que conseguem ter boa motilidade, que são os bons espermatozoides. Ela vai checar também como é que está a morfologia deles. Tem espermatozoides que têm uma cabecinha muito redonda, o que não é bom. Tem espermatozoide que tem o flagelo pela metade, o que também não é bom. Então, o espermatozoide ele tem que ter aquele formatinho bem conhecido mesmo, flagelo mais alongado e que tenha um movimento progressivo e rápido. Então, através dessa avaliação microscópica, ela vai selecionar quais são os bons espermatozoides. E aí que vem a mágica. Ela vai inserir cada espermatozoide dentro de cada óvulozinho maduro. Então, se eu tenho 10 óvulos maduros, 10 óvulos em metáfase 2, eu vou selecionar daqueles milhões de espermatozoides que existem ali naquela amostra seminal, 10 bons espermatozoides. E assim a gente vai seguir com a inserção um a um, vai injetar um espermatozoide dentro de cada óvulozinho, dentro do citoplasma dessa célula, que por fora a gente, enfim, só entende como um óvulo, mas para a embriologista não. Ela vai buscar o citoplasma da célula e vai inserir esse espermatozoide lá. No dia seguinte, a embriologista volta a avaliar esses embriões, então, né? Uma vez que o espermatozoide se inseriu ali no óvulo, no dia seguinte a gente já tem um zigoto, já tem um embrião de primeiro dia de vida. E é isso que ela vai avaliar. Então, lá na microscopia, ela checa se de fato o que ela está visualizando, né, é um zigoto, algo com 2 pronúcleos. Às vezes existem 3 pronúcleos, o que não é tão interessante. Às vezes não há uma fecundação e muitas vezes sim, a gente tem lá um embriãozinho de primeiro dia de vida e ela começa a acompanhar esse desenvolvimento do embrião lá no laboratório e vai observar como é que estão sendo aí as divisões celulares. Então, o embrião ele começa a duplicar aquelas células, a multiplicar aquelas células e, enquanto o zigoto, depois ele passa a clivar e ele entra para um embriãozinho aí de segundo, terceiro dia
de vida, e depois ele passa para uma fase que a gente chama de mórula, que ele fica um pouco mais condensado, e depois a gente passa para uma fase que a gente chama de blastocisto, que é o embrião mais expandido, o embrião que tem uma blastocele, o embrião que está pronto para seguir para o útero dessa paciente. Esse embriãozinho, ele tem algumas características que só o embriologista também vai conseguir visualizar lá no microscópio. Ele tem o trofoblasto, que são células da periferia desse embrião, são células que vão formar a placenta e o cordão umbilical. E ele tem células internas, da massa celular interna, que de fato vão formar o próprio embriãozinho. E o que a gente avalia nessas células? A gente avalia a concentração celular e a gente avalia a organização delas ali também. Quanto maior essa concentração, melhor a classificação desse embriãozinho. Essa classificação com relação à quantidade de células, ela vai de A a C principalmente. E quanto mais células, A. Quanto menos células, mais próximo de C vai ficando essa classificação. Então, tem embriões que são AA, embriões que são BB, embriões que são BC. E o que isso quer dizer? A primeira letrinha é a letrinha que representa a massa celular interna, a região que vai formar de fato o embriãozinho. A segunda letrinha, ela representa o trofectoderma, a região externa ali daquele embriãozinho. São as células que vão formar a placenta e cordão umbilical. Então, desse modo, os embriões levam duas letrinhas. E pode ser, como eu disse, A, ou seja, muitas células, C, poucas células e por aí vai. Os embriões, eles também, nessa classificação, de acordo com a avaliação em laboratório, eles também levam um número. Esse número, ele vai até 6 principalmente, mas eu diria que em grau de expansão ele chega a 4. 4 é o embrião totalmente expandido. O embrião, o blastocisto, né, que é esse embrião pronto para transferência, ele pode ser um blastocisto 1, um blastocisto 2, um blastocisto 3, um blastocisto 4, 5 ou 6. E a gente pode classificar desse modo o embrião em 4AA, 4BB, 4BC, de acordo com aquelas células. Então, ele é classificado em número de acordo com a expansão dele. Blastocisto 1 é um blastocisto muito jovem, o 2 vai expandindo um pouco mais, o 3, o 4 já é um embrião expandido, de fato, o 5 já começa a sair da casquinha e o 6 já saiu de forma mais importante. Então, assim a gente vai classificando em número pelo grau de expansão e em letrinhas pela concentração celular. Veja quantas informações a gente consegue ter lá dentro do laboratório, que às vezes a gente nem imagina, mas que são importantíssimas para a seleção de qual embrião vai ser transferido primeiro, para a avaliação do embriãozinho que parou o desenvolvimento, que não seguiu adiante, para uma biópsia embrionária lá no futuro, para avaliação de qualidade, né, morfológica desse embrião e perspectiva futura também de gestação. E o mais legal disso tudo é que atualmente nós temos uma incubadora que tem uma tecnologia chamada de time-lapse. O que essa incubadora consegue fazer? Então, a nível mundial, foi desenvolvida uma incubadora que tem uma câmera acoplada a ela. Essa câmera vai fotografando tudo o que acontece lá dentro de forma microscópica. Assim, a embriologista não precisa mais tirar esse embrião da incubadora para analisar externamente por microscópio como é que está o desenvolvimento do embriãozinho. Ela simplesmente acompanha pelo computador, lá no seu monitor, acompanha esse desenvolvimento através dessas fotinhas que vão sendo tiradas lá de dentro da incubadora. E o que é mais legal de tudo isso? Como são várias fotos, vai sendo feito um vídeo como se fosse um beija-flor batendo asas, como se fosse uma flor desabrochando, o sol se pondo. Não existem fotos que são retiradas e vão fazendo esse vídeo pra gente, né? Desse tempo de forma mais rápida. Pois bem, assim é o desenvolvimento do embrião. A gente pode acompanhar através dessas fotos esse desenvolvimento e assim a gente vai tendo mais informações desses embriões. Vai buscando saber se é um embrião que está tendo dificuldade para desenvolver, se é um embrião que está desenvolvendo de forma mais rápida, o que é bom. Então, não é mais só uma foto,
A gente não mais tira o embrião e olha no microscópio e consegue visualizar apenas ali um retrato dele naquele dia. A gente consegue ter todo um vídeo dele ao longo daquele primeiro, segundo, terceiro dia de desenvolvimento. E associado a tudo isso, além de ter um controle maior de temperatura, de pressão, de troca de gases, porque você não precisa ficar mais manipulando o embrião, tirando e botando o embrião da incubadora, além de tudo isso, hoje em dia a gente tem a inteligência artificial acoplada a essa incubadora. Então, através desse desenvolvimento, a gente vai avaliando o que nós chamamos de morfocinética, vai avaliando o desenvolvimento dessas células ali dentro. E assim, a inteligência artificial consegue dar algumas notas também para o embrião, falando assim, ó, se ele está desenvolvendo de forma adequada ao longo desse dia, é um embrião de boa qualidade. Se está desenvolvendo de forma muito lenta até chegar a esse quinto dia, até ficar, né, adequado para a transferência, talvez não seja um embrião de boa qualidade. Então, essa é mais uma informação que a gente consegue ter ali dentro do laboratório para selecionar o embrião e para melhorar também a perspectiva de gestação a partir dessa primeira transferência.